Queridos, nós hoje iremos meditar juntos, refletir juntos sobre a Palavra de Deus, sobre um tema muito atual. Não que seja um tema novo, uma preocupação nova. Isso é tão antigo quanto o Evangelho. Isso que nós falaremos agora, o conflito que nós iremos falar agora e refletir sobre ele, já existe desde que o homem está sobre a face da terra, desde que Deus se manifestou ao homem. Sempre houve isso no coração do homem, esse conflito. Porque o homem tem o seu próprio entendimento sobre tudo e Deus tem a sua verdade. E o homem, quando ele quer entender as coisas de Deus, a partir da sua própria visão, da sua própria ótica, ele tende a usar a sua razão. Só que a palavra de Deus diz que a sabedoria dos homens, ela perece, limitada é. E a sabedoria de Deus é insondável. Então, quando o homem confia na sua razão para interpretar Deus, ele cai em muitas ciladas e está sujeito a muitos perigos. Perigo último, o perigo de perder a sua alma. Mas para ser muito claro, muito didático, Deus determinou fazer-se carne na pessoa de Jesus Cristo, para vir Ele mesmo e pessoalmente, colocando-se Ele na condição, no nível de um homem, como carne, para explicar tudo que da parte de Deus convinha a nós saber, para sermos salvos por Ele, para o conhecermos, para conhecermos a sua bondade, o seu plano para nós, por que existimos, o que Deus quer de nós, todas essas questões existenciais, pelas quais talvez a humanidade nunca esteve tão doente em relação a essas coisas. Nós vemos dias em que esses conflitos existenciais estão tão fortes, que estão acometendo a alma dos homens em uma escala inimaginável. E nós, nesse contexto, não estamos imunes a esses conflitos interiores. Sobre quem eu sou, por que existo, quem é Deus, se Ele existe, o que quer de mim. Então, quando o homem vive esse conflito sem respostas, normalmente isso o leva a adoecer e, em hipóteses mais extremas, chegar a concluir que esta existência não faz sentido, não vale a pena e pôr fim a essa vida. É o que chamamos de suicídio. Algo que antes eu nunca, quando era jovem, na minha infância, nunca ouvi falar de suicídio de criança. E isso agora está algo mais ou menos comum. Suicídio infantil. Crianças de 10 ou até de menor idade, suicidando. É porque a coisa não está fácil para ninguém, né? Nós estamos sujeitos a tanta informação. Como sociedade humana, chegamos a um nível de conhecimento científico sem precedentes. Nos últimos 100 anos, a ciência e o conhecimento humano se multiplicou em uma escala, em uma velocidade que, se somássemos todos os milênios anteriores, não se compararia nem aos pés. Do nível de conhecimento, de informação, de que uma criança hoje tem um médico e psicólogo, escritor de muitos livros sobre psicologia. Ele estimou, numa das suas obras, que uma criança hoje de 7 anos, ela tem mais informação do que tinha o imperador romano na época de Cristo. O imperador era alguém que se presumia dos mais informados na sociedade da sua época. Porque tinham todos os seus assessores, acesso a todos os
os documentos, a todas as culturas, mas ele estima, eu não sei como ele chegou a essa estimativa, mas me parece bastante realista. Ele disse isso, né? Uma criança de 7 anos hoje talvez tivesse já mais informação sobre o mundo do que um imperador romano na época de Cristo. E o texto base que nós iremos usar hoje para buscarmos compreender da parte de Deus estas coisas está no livro de Atos, no capítulo de número 3. Livro de Atos, capítulo de número 3. A palavra de Deus nos diz: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e de assombro pelo que lhe aconteceu. Esse texto, a narrativa nos mostra, foi bastante didática, clara. Que contexto? Os apóstolos, Pedro e João. Isso aqui, Jesus já havia sido crucificado, já havia ressuscitado, já havia dado ordem aos discípulos para realizarem a obra e já havia sido recebido de novo no céu, deixando a promessa de que voltaria. E agora os discípulos haviam começado a cumprir essa missão de cumprir o ID, de levar o Evangelho a toda a criatura. E o que acontece aqui? Eles vão um dia no templo, o templo judaico, o terceiro templo, e na porta do templo havia um homem coxo, necessitado, que vivia de esmolas, não podia trabalhar, inválido. Ele pede uma esmola para os discípulos. Os discípulos não tinham dinheiro. Como eles declararam aqui, nós não temos prata nenhuma. Dinheiro algum eles tinham para dar. Mas eles sentiram misericórdia do homem. E cheios do poder de Deus que estavam, não deixaram passar a oportunidade de fazer bem aquele homem. Mesmo sem prata e mesmo sem ouro, eles resolveram que iriam dar algo àquele homem. E dão uma ordem para ele: olha para nós. E diante dessa ordem, criou-se uma expectativa no coração daquele homem necessitado, que olhou para eles, esperando receber alguma coisa. As pessoas normalmente dão por esmola algo que lhes sobra. Ninguém dá para outro deliberadamente algo que vá fazer falta. Então aquele homem vivia de esmolas, de sobras das outras pessoas. Mas esses homens aqui estavam enriquecidos pelo poder de Deus. O que eles tinham para dar e entregar àquele homem naquele dia, nenhum homem poderia fazer por ele. Era uma riqueza inimaginável. Ainda hoje,
ciência, hoje, mais de 2.000 anos depois de Cristo, a nossa ciência ainda é relativamente incapaz de resolver o problema desse homem. Talvez vocês saibam, a título de atualidade, que o crente também precisa estar informado, precisa saber das coisas que estão acontecendo. Há um estudo próspero de uma brasileira, inclusive, com uma nova proteína, né? Estudando aí a possibilidade de ela ajudar pessoas nessa condição aqui a se regenerarem, a recobrar os seus movimentos. Mas ainda hoje, a nossa ciência não tem solução para o problema desse homem, que era coxo. Mas aqueles homens que ali estavam entrando no templo naquele dia eram os apóstolos de Cristo, os discípulos de Jesus, que estavam cheios do poder de Deus e com o coração cheio de amor e de misericórdia da parte de Cristo. Deu a ordem ao homem, olha para nós, e ele olha com a expectativa de receber. Mas receberam o que todo mundo dá, o que sobrava no bolso. Mas aqueles homens o surpreendem quando diz, prata nem ouro temos, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E não apenas deram a ordem ao homem, mas o que mais fizeram? Estenderam a mão para ele e o levantaram. E tendo esse apoio e essa ordem, o homem se pôs de pé e começou a andar. Imaginem essa cena. O homem que nunca havia andado, possivelmente, com as suas próprias pernas, sem nenhum apoio, se põe de pé, se coloca na estatura digna de um homem ereto, sadio, e entra no templo. E que conflito há, que eu anunciei antes de ler do texto, nesse texto aqui, o que nos traz? Esse texto nos leva a refletirmos sobre o poder de Deus por meio do Evangelho. A palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação em todo aquele que nele crê. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho. Mas o próprio Deus vai reconhecer e dizer na sua palavra que o Evangelho parece loucura para os que perecem. Algo que não faz sentido. A razão do homem sem Deus que perece no seu pecado. A própria Bíblia fala sobre o Evangelho, sobre isso, dizendo que para o homem natural, que procura interpretar o Evangelho pela sua própria razão humana, o Evangelho poderá parecer loucura. Mas Deus diz que é pela loucura dos homens que Deus quis salvar a humanidade. Cristo. Nenhum ser humano traçaria um plano como o que Deus traçou. De enviar o seu Filho unigênito, único, inocente, para morrer por todos os culpados, para absolvê-los. Ninguém, nenhum ser humano faria isso. Mas Deus não apenas planejou isso, como executou isso e está executando isso hoje. O conflito que há é religião e evangelho. Há um conflito aqui. Às vezes as pessoas falam, eu não vou para a igreja, porque eu não quero, estou muito jovem. Alguns falam, vou para a igreja, não pode nada. Não é? Às vezes as pessoas se referem assim. Porque há uma sombra no entendimento humano. O ser humano sempre procurou uma religião. Mas religião e Deus são assuntos que, possivelmente, não raro, são conflitantes. Porque evangelho e salvação não é um assunto de religião. Não é religião.
O poder de Deus que salva não é uma religião. O poder de Deus que salva é um ato de poder e soberania da parte de Deus que independe dos homens. Religião depende dos homens. Salvação não depende de homem algum, só dependia de um. O seu filho que veio e cumpriu todo o propósito do Pai. E se tornou o autor e consumador da nossa fé. E a fé não é religião. Você pode ser membro de uma igreja e não estar salvo. Você pode ser dizimista e não estar salvo. Você pode ser pastor e não estar salvo. Porque são coisas diferentes. Agora, a religião não necessariamente anula a fé. Podem conviver. Porque quem de nós pode presumir, eu sou 0% religioso, eu só sou essência de Deus. Eu entendo a essência do Evangelho na sua plenitude, eu não tenho nenhuma religiosidade. Ninguém realista, ou que entendesse o que está falando, seria capaz de dizer isso. Porque em alguma medida todos nós temos alguma religiosidade, seja em que igreja estiver. Alguma religiosidade estará em mim. Somente Cristo, como homem perfeito, que pode cumprir e compreender na plenitude todo o plano de Deus, podemos dizer que foi um homem isento de religiosidade. Mas ainda assim, ele respeitou a religião judaica, a qual Deus havia entregue aos judeus. Então aqui eu quero dizer, Deus não é um inimigo em absoluto de religião, desde que a religião conserve a essência do que Deus lhe entregou. Por exemplo, Deus deu uma religião aos judeus? Sim, a religião judaica, segundo a Bíblia, foi dada por Deus àquele povo. Para ser algo bom ou ruim? Bom. A intenção de Deus ao entregar os mandamentos a Moisés, a lei a Moisés, era fazer bem ao povo por meio dela. Mas ela só seria boa para o povo se o povo guardasse a essência de Deus, a intenção de Deus, quando entregou a religião a eles. Porque a religião apartada da essência se torna algo nocivo e perigoso. Então, por exemplo, Jesus falou que não tinha vindo para revogar a lei, não falou isso? Pelo contrário, ele disse, eu vim cumprir a lei. Ele veio cumprir a essência da lei, que nenhum homem era capaz de cumprir. Nenhum homem jamais pôde cumprir toda a lei de Moisés sem nunca violá-la. Só Jesus foi capaz de fazer isso. Então, a religião judaica foi uma base que Deus assentou para trazer a essência. A Bíblia nos fala que as coisas do Antigo Testamento, elas servem para nós hoje, não são descartáveis, não. Ninguém está autorizado a descartar as revelações de Deus que Deus entregou sobre a velha aliança. Elas continuam válidas e fazem parte de um projeto. Mas quando eles começaram a praticar religião sem atender à essência do que Deus queria com aquilo, eles começaram a ser grandes transgressores contra Deus. Eles começaram a irritar Deus, porque usavam a religião como uma forma de poder, de dominar o seu semelhante, de se fazer superior aos demais. Então a religião se tornou algo excludente. Por exemplo, esse homem era um necessitado, ele não entrava, ficava de fora. O templo era bom? Bom, era o templo. Para orar, para aqueles que realmente buscavam a Deus ali.
e começaram a se maravilhar com a arquitetura do templo, que era realmente requintada. E falaram assim: olha, Senhor, que arquitetura, que pedras. O Senhor Jesus se vira para eles e fala: pois eu digo que não ficará pedra sobre pedra aqui que não seja derribada. Por que Jesus falou e lançou essa profecia que se cumpriu no ano 70 da era cristã? Literalmente. Um pouco mais de 30 anos depois que Jesus proferiu essa profecia, o templo foi derribado e não ficou pedra sobre pedra. Porque o Império Romano sobreveio sobre a província da Palestina, sitiou Jerusalém e derrubou, sob o comando do general Tito, aquele templo do qual eles se gabavam, os religiosos se gabavam. E não deixaram pedra sobre pedra, porque os estudiosos dizem que os soldados romanos acreditavam, porque houve uma resistência. Por que Roma veio com poder e derrubou? Porque eles resistiram e fecharam a cidade. E o Império Romano montou um cerco ao redor da cidade, que levou meses. E quando entraram para dar uma missão exemplar, foi a derrocada política do povo judaico. Cumpriram a profecia, derrubaram o templo e não deixaram pedra sobre pedra, porque havia uma crença entre os romanos de que por trás das pedras ou por baixo das pedras havia ouro. Então eles não deixaram mesmo pedra sobre pedra buscando ouro. Sobrou apenas o resto do muro, que é lá o muro das lamentações. Meus queridos, por que Jesus lançou essa profecia contra o templo? Porque ele veio para os que eram seus, para ser o Messias deles, como as profecias do Antigo Testamento anunciavam que ele seria o rei. Mas como o evangelista João disse, ele veio para os que eram seus, ele veio para os judeus. Mas os seus não receberam o Messias que Deus profetizou por séculos que viria para reinar. E o rejeitaram, porque ele não veio na aparência de um homem rico, que desse evidências de que era quem ele dizia ser, o filho de Davi que haveria de reinar para sempre. Eles o rejeitaram categoricamente. E Deus, com rigor, tomou uma decisão. Para que templo, se eles não me adoram? O templo só tem valor se houver adoração, certo? Então, como eles haviam rejeitado Deus determinou que o templo não valia para mais nada. Iria derrubar, aquele templo era um dos motivos de orgulho deles. E o orgulho deles foi lançado por terra. O orgulho religioso deles foi lançado por terra. Aqui nesses dias, o templo ainda estava lá, né? Nós vemos uma estrutura religiosa imensa. O nome da porta era Formosa, porque o templo era bonito, era formoso. Mas o necessitado estava de fora desse projeto religioso. Mas os discípulos entraram para orar, para verdadeiramente buscar a Deus. E entregaram para aquele homem algo que a religião jamais lhe havia proporcionado: a saúde e a condição de entrar naquele templo com um verdadeiro louvor. Somente Jesus pode dar ao homem, entregar ao homem um verdadeiro louvor e um verdadeiro sentimento de gratidão que só tem aqueles que, como a Bíblia diz, os verdadeiros adoradores que o Pai procura. A religião é excludente, sempre foi e sempre será. Ela é dos bons. A religião exalta os bons. E quem é bom no conceito religioso? Os bem-sucedidos aos olhos dos homens. Por exemplo, os fariseus eram não apenas religiosos, mas era uma casta política e uma classe social favorecida. Eles eram bem colocados na sociedade. Então, eles presumiam que o pobre, o necessitado, estava nessa condição, possivelmente, porque Deus não estava abençoando tanto quanto abençoava ele.
quando Jesus veio e se apresentou dizendo quem ele era, eles o rejeitaram. Esse aí não pode ser. Deus não iria enviar o rei, o filho dele, desse jeito pobretão. Então, o conceito religioso tem o seu perfil de sucesso, o seu protótipo de um homem abençoado. Quem é um homem abençoado? Segundo o conceito religioso. Não mudou não, continua atual isso aí. É um homem que tem a vida instagramável, que tem uma conta bancária que prospera, que diz que é um homem de reputação ilibada, pelo menos aos olhos dos outros, né? Que quer ser admirado, reconhecido, e que possivelmente quem não tem o que ele tem, ou que está no pecado, é porque Deus não está com essa pessoa, e nem poderá estar. Então, a religião é excludente. Ela atende aos anseios do próprio coração do homem. Mas Jesus, quando chegou lá, quebrou tudo isso, não quebrou? E aí, inclusive, foi a causa do ódio que levou os fariseus a induzirem os romanos a matá-lo. Porque ele criticou essa estrutura religiosa deles lá, apartada da graça, da misericórdia, de quem verdadeiramente Deus era. Para eles não importava quem Deus era, importava a religião que eles tinham. Os fariseus, por exemplo. Jesus falou para eles se gabavam de que cumpriam a lei, de que oravam tantas vezes ao dia, que jejuavam tantas vezes na semana. E Jesus lançou ao rosto deles que eles deveriam praticar a essência da lei, o que Deus realmente queria com a lei, e não a formalidade da lei. Jesus certa vez falou para eles assim: vocês nunca leram quando Jesus curou pessoas enfermas no sábado, e eles quiseram condenar Jesus imediatamente? Jesus lançou em rosto deles falando: vocês nunca leram o que está escrito na lei? Misericórdia quero, Deus diz, e não sacrifício. Então eles valorizavam a formalidade, a aparência, e não praticavam a essência, que é o que Deus quer do homem que o conhece, que foi chamado para conhecê-lo. Então Jesus teve embates contra eles, contra os doutores da lei, contra fariseus, contra saduceus, religiosos, porque eles se apegavam à estrutura religiosa, ao poder da religião, e abandonaram a essência da palavra de Deus que havia sido dada desde Moisés. Jesus, certa vez, os censurou, e eles falaram: nós somos filhos de Abraão. Você fala de nós como se nós fôssemos filhos bastardos. Jesus fala: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês cumpririam as obras que Abraão cumpriu por meio da fé. Mas vocês contra a lei querem me matar, porque Jesus já sabia do ódio deles. Então aqui nós temos a estrutura religiosa, exclui o homem, é bonita, é formosa a porta, mas o necessitado não entra nela. Não resolve a vida do homem, não apresenta quem Deus é, não apresenta o poder de Deus para o homem, o exclui e o deixa ali, mantendo como refém das suas esmolas. O que religião tem para dar às pessoas é uma esmola, diante do que Deus tem para dar. Deus tem para você o que a palavra de Deus diz, porque todo dom perfeito, presente perfeito, não se engane, é o que a palavra de Deus diz. O que é realmente perfeito para a sua vida, o que realmente há de transformar a sua vida de dentro para fora, não vem de outro senão do Pai das luzes, descendo do céu, perfeito, próprio para você, porque é feito daquele que
te criou. E você não é igual a ninguém no universo. Então aqui, este homem teve um encontro com os discípulos de Jesus. Mas na verdade, ele teve um encontro com Jesus, não foi? Porque os discípulos não existiam mais, Pedro, João. Agora existia Cristo aí. Eles viviam o que Paulo depois fala, não mais vivo eu, outro apóstolo Paulo, ele escreve. Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esses aqui estavam nessa batida. Quando eles falam, não temos prata nem ouro, mas você não vai ficar nessa condição. Olha para nós. Reflita comigo agora. Olha para nós, a ordem, olha para nós. Primeira coisa que esta ordem nos traz, duas reflexões. O que os apóstolos quiseram dizer com isso e o que o homem pensou a partir disso. O que você acha que os apóstolos pensaram quando deram essa ordem? Mostrar o quanto eles estavam bem vestidos? Mostrar o quanto eram bem-sucedidos? Mostrar o quanto Deus havia prosperado? Mostrar o quanto eram melhores do que ele, porque estavam entrando e ele era um aleijado que tinha que ficar ali? Mostrar, olha, o seu pecado, possivelmente você está nessa condição porque você é um pecador. Todas essas coisas a religião prega. Que Deus é um Deus hoje muito atual, cuidado. Jesus não teve a preocupação apenas de pregar o Evangelho, mas ele também teve a preocupação de ensinar o povo o que não era o Evangelho. Porque tanto a falta do Evangelho, quanto você abraçar um Evangelho que não é verdadeiro, não é bíblico, poderão te levar ao mesmo fim danoso. E aí estava a grande indignação de Jesus para com os religiosos da sua época. Jesus certa vez falou para eles assim: ai de vocês, fariseus hipócritas, porque vocês nem entram no reino, nem deixam aqueles que estão para entrar. Vocês percorrem o mundo todo tentando fazer um discípulo, e quando acham um para ser discípulo de vocês, o fazem 2 vezes mais filho do inferno do que vocês são. Hipócritas como você. Então Jesus não apenas condenou, aliás, Jesus não condenou ninguém, certo? Quem foi o pecador que veio a Jesus e recebeu dele um carão? Um discurso moral de reprovação antes de misericórdia. O discurso moral teve. Lembram da mulher? Não estamos dizendo aqui que o verdadeiro evangelho não se atém à moral, porque a Bíblia é um livro também moral, a moral de Deus. Mas a moral não pode ser uma arma de ataque ou uma ferramenta de poder. E é o que a religião de todos os tempos procura fazer. Jesus, antes de ensinar a moral, ele revelava a misericórdia de Deus pelo pecador. Lembrem-se da mulher adúltera. Pela lei, já estava julgada e condenada, certo? E eles levaram a mulher, que sob a literalidade da lei já estava condenada, e eles sabiam disso, para tentar colocar Jesus em uma situação difícil, em que ele pudesse contradizer os escritos de Moisés, violar a religião. Jesus não apenas não viola a religião, porque a religião judaica, na sua essência, foi dada por Deus para ser boa, mas eles desvirtuaram. Jesus não apenas não viola a religião, como absolve a mulher do seu pecado, não lhe dando
um salvo-conduto para continuar a adúltera, certo? Ele falou: ué, mulher, ninguém te condenou porque Jesus fez cada um pensar sobre o seu pecado. Ninguém te condenou? Então eu também não te condeno. Eu não vou atirar a primeira pedra. E ele é o único que podia, porque ele não tinha pecado. Mas ele dá um conselho para ela: vai e não peques mais. Isso é a essência de Deus. Isso é fé cristã sem religião. O fato de eu pertencer a uma igreja não significa que eu sou um religioso reprovável. Não, pelo contrário. A igreja é fundada por Deus para ser bênção no mundo, para ser o seu veículo de pregação do verdadeiro evangelho. Que a igreja não pode ser uma ferramenta de poder, um clã de poder religioso apartado da vontade de Deus, que é o que muitas vezes pode se tornar e fazer refém muitas almas. A partir do momento em que você não é visto como uma alma, como uma ovelha necessitada, a qual o pastor ama e quer cuidar e quer dirigir, e se torna um sócio da igreja, um financiador da igreja, não importa o seu problema, a sua vida não está, importa que você veio e deixou o seu dinheiro. Tchau. Isto é religião, isto é religião farisaica 3.0. Jesus olhava para a multidão e se compadecia da multidão, porque as via como ovelhas que não tinham pastor. E quem deveria pastoreá-las? Os líderes da sua época, os religiosos da sua época. Mas eles não estavam preocupados com as ovelhas. Eles estavam preocupados em pelar as ovelhas. Será que isso nos parece atual? Meus queridos, não nos escandalizemos, porque sempre houve e haverá o verdadeiro evangelho. Mas cuidado, não se deixe levar pelas promessas do falso evangelho, que prometem a você que te darão prata e ouro, porque Jesus não veio para morrer na cruz para enriquecer você. Se você for alguém que almeja isso, estudar, trabalhar, e as condições, as circunstâncias da vida, e Deus pode te ajudar também, você poderá prosperar. Não há impedimento, você não será excluído do reino de Deus porque prosperou. E Deus poderá te abençoar para prosperar. Mas o que Deus não quer é que você ache que essa é a promessa dele para você. E não é para ninguém. Deus não se torna devedor, você não se torna credor, e ninguém se torna, porque deu uma oferta pequena ou grande. Deus fazendo os cálculos lá: peraí, esse aqui me deu, eu vou ter que multiplicar esse por tanto. De tal maneira que entregar dinheiro na igreja se torne o melhor negócio financeiro que eu possa fazer. Se alguém está prometendo isso, cuidado. Nós hoje anunciamos aqui no Evangelho que diz: não temos prata nem ouro, mas Jesus te ama e irá transformar a sua vida a partir de agora. Este é o poder do Evangelho transformador, de fazer o que os homens não podem fazer. Se você trabalhar, você pode até enriquecer. Se você não trabalhar, não vai enriquecer. Depende também de você. Mas esse homem andar aqui não dependia de homem nenhum, só de Deus. Até hoje a ciência não faria esse homem andar. Então o que Deus tem para você é aquilo que é impossível aos homens. Ele pode te abençoar em todos os setores, porque Ele é abençoador. Mas não acredite que essa é a promessa de Deus para você. Acredite que Deus enviou Jesus para morrer por você, para te fazer bem todos os dias da sua vida e introduzir você no reino celestial. Isso é promessa de Deus. Aconteça o que acontecer, Deus estará contigo. Ele te sustentará, Ele te amará, Ele não desamparará você, a sua graça te bastará. Aconteça o que acontecer, e coisas vão acontecer.
achando que agora eu levantei a mão na igreja e tudo vai acontecer, liguei um automático, não oro, não leio Bíblia. Não busco Deus de verdade. Mas eu vou na igreja, peço oração e oro por mim, fazem tudo que eu não fiz. A oração de alguém faz tudo que eu não fiz por mim. Porque Ele tem o poder de Deus. E o poder de Deus não está na vida de todo crente, ou deveria estar. Porque se tornar refém de alguém que é da oração poderosa de ser. E o problema, a religião é tão danosa, que até quando Deus opera, porque Ele opera porque Ele tem compromisso com a palavra dele, ela lucra. Ela vende o milagre que Deus fez. Porque Ele tem compromisso com a palavra dele. Quantas pessoas são atraídas a igrejas por uma cura? Deus cura porque desde os dias do Evangelho Jesus tinha misericórdia lá das pessoas, não tinha? E curava. Aí faz um marketing, aqui é a igreja do poder, ó. Vem aqui, deixa a sua oferta que vai dar tudo certo. Então, não receber o Evangelho pode ser tão perigoso para a sua alma quanto crer na promessa do Evangelho que não é o verdadeiro Evangelho. Então, não acredite em nenhuma versão do Evangelho fabricada por ninguém. Leia, conheça a palavra daquele que te chamou. Jesus veio para ser o autor e o consumador da nossa fé. Não é isso que a Bíblia diz? Então, de quem é o compromisso de conhecer Jesus? Eu vou delegar agora ao pastor que prega domingo na igreja. E eu só conheço de Bíblia o que ele diz. Não sou eu que tive o encontro com Jesus, não foi esse homem que teve o encontro. E o que o homem fez quando foi abençoado? Entrou. Sou eu que tenho que entrar no plano de Deus. Sou eu que tenho que me aprofundar nas coisas de Deus. Sou eu mesmo que tenho que adorar. Eu não posso delegar. Não posso. Não, eu estou pagando. Não tenho uma coisa, eu estou pagando. Aí acha que está dando dinheiro na igreja que está pagando o céu. E tem um evangelho que está homologando isso. Tchau, tudo bem, vai em paz. O sujeito continua no pecado. Ele foi perdoado, Jesus é perdoador. Mas a mulher adúltera, qual foi o conselho de Jesus para ela? Mas tem um evangelho que não está preocupado com isso não. Se você está pecando, se não está, é importante que você sócio na igreja. Cuidado. Parece que quando nós falamos essas coisas, estamos pregando contra o evangelho, mas não. Porque assim como Jesus não apenas apresentou o verdadeiro evangelho, explicou tudo direitinho, não foi? Jesus usou uma linguagem fácil, não era? Falava de coisas do dia a dia das pessoas, do pão, da água, de tudo explicadinho de ovelha, para falar das coisas de Deus, para que o mais pobrezinho pudesse entender e crer. Aí o povo começou a ver, esse aí prega diferente. Esse aí prega diferente, porque ele prega diferente dos que pregavam para nós. Porque Jesus tinha compromisso com a alma deles para o céu. Meus queridos, não esperemos nós nenhuma facilidade ao termos abraçado o Evangelho. Porque Deus forge os heróis. Quem é o herói? O que combate o bom combate. Paulo, no final da sua carreira, o que disse? Estava rico, né? Como foi o final da carreira de Paulo? Rico, né? Mercedes do ano. Estava ainda em aflição. Preso lá em Roma por causa do Evangelho, que era proibido. Mas ele falou, sabendo que já eram poucos os seus dias, ele falou: eu combati o combate. Eu encerrei a carreira e guardei a fé. A qual o Senhor, que é o meu justo juiz, me dará, não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Paulo lutou a luta dele, e Deus lutou com ele. Foram poucas as aflições de Paulo? De jeito nenhum. A salvação é um preço só que foi pago, é a recompensa única de Deus para todos. Lembra que Jesus certa vez fala
de uns trabalhadores que o homem contratou. Aí contratou uns no início do dia, mandou para o campo. Contratou outros no meio do dia, mandou para o campo. Contratou uns no finalzinho do dia, mandou para o campo. Aí terminou o dia, vieram todos recebendo, porque o pagamento nessa época no campo era feito em cheque na hora, depois do trabalho. Aí começou a acertar primeiro com os que chegaram por último. Quando chegou os que começaram no dia e deu o mesmo dinheiro, eles falaram, mas a gente pensava que ia receber mais, porque a gente começou cedo. Jesus, na parábola, o homem, o chefe, o dono da terra, diz assim, por que vocês me julgam? Se os meus olhos são bons, eu quero dar a estes o tanto quanto dou a vocês, que era o preço de uma diária. E eles se indignaram, porque achavam que era meritocrático. Então tem gente que não está em busca de salvação, não, quer coisa para essa vida aqui, quer ganhar mesmo aqui e gastar mesmo aqui. Não há nada em gastar, tá, gente? Se você tem. Mas não pense que Deus está homologando ou que Deus vai bancar a sua luxúria. Se você for bem sucedido, trabalhar por isso, desejar isso, você pode até prosperar e gastar o seu dinheiro. Mas não ponha Deus na sua conta. Porque o pacto de Deus com você é salvação. O assunto de Deus é salvação. E é te introduzir na salvação. Aconteça o que acontecer. Esse é o compromisso dele que ele firmou com você na sua jornada. É isso que ele vai te pagar. Aconteça o que acontecer. Paulo, certa vez, leu o currículo dele em uma das cartas. Invejava o currículo do Paulo. Naufragou 3 vezes. Foi açoitado não sei quantas vezes. Passou, enfim. Essa turma que hoje quer os bônus do Evangelho, não quer pagar nem 10, passar longe disso aí. A turma que hoje quer dizer, eu sou apóstolo, porque passou da esquina, eu sou apóstolo. Não quer ter o currículo de Paulo. Se tivesse que passar por ele, ter aquele currículo para ser apóstolo, queria. Então, meus queridos, o compromisso de Deus comigo e com você, e o chamado dele para mim e para você é para ser salvo, é para conhecer, é para vivê-lo na carne, na vida. E ele estará contigo. Aconteça o que acontecer, e acontecerão coisas. Certa vez Paulo, cansado de uma dor, não sabemos qual, mas que ele denomina de espinho na cara. Ele que tinha o currículo que tinha, se fosse por mérito, né? Esse homem é um sofredor, já passou tudo isso pelo Evangelho, que ele pedir Deus vai dar, né? Aí ele, sofrendo essa circunstância, ele falou, já orei e pedi 3 vezes ao Senhor, e ele me disse, a minha graça vai te bastar. Você vai continuar com isso aí. Mas ele entendeu, porque Deus se fez entender. Deus falou para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O espinho que lhe fazia sofrer um tanto, era algo que Deus via como necessário para ele não se gabar de ser o apóstolo Paulo. Ele fala sobre isso. É porque Deus deixou isso como um agente de Satanás para me esbofetear toda vez que eu pensar em me exaltar. Porque Paulo já tinha tido experiências com Deus tremendas, que pouquíssimos homens no mundo tiveram ou terão. Paulo viu o céu. Ele fala sobre isso. Que Deus mostrou as coisas celestiais, que ele fala assim, inenarráveis eram. Não eram dignas as coisas que eu vi de serem narradas, nem possíveis de serem narradas. Eu vi. E ele vai falar, é para que eu não me ensoberbeça por isso que Deus me proporcionou, que isso tem que me lembrar da minha fragilidade. Então, não pense que Deus irá te privar de todas as circunstâncias adversas, mas Ele forjará o teu caráter em cada uma delas. Em cada tempestade, Deus fará dar sentido a ela.
Em cada tempestade você não será naufragado, mas chegará onde Deus disse que chegaria. Quando os discípulos entraram no barco, aquele barco que eles achavam que ia morrer, lembra da tempestade terrível? Jesus mandou eles entrarem no barco e disse o seguinte: vamos para a outra parte. Então Jesus já deu todas as coordenadas. Entrem e vamos, porque chegaremos ao outro lado. Só que ele não explicou o que haveria no meio do caminho. E como foi a viagem? Um iate cruzeiro 5 estrelas, não foi? No meio do lago, que era um mar, que eles chamam, mas é um lago, tudo começou a parecer que estava totalmente errado. Por que ele nos mandou entrar aqui? Por que isso? Por quê? Por que tantos porquês, né? Mas os porquês invalidam o plano que Deus tinha do outro lado, invalidaram. Ou o mar poderia frustrar a vontade de Deus que o seu filho chegasse do outro lado. Então embarque, mesmo que haja dias que não sejam de um cruzeiro 5 estrelas. Mas poderá, e certamente haverá, muitos dos melhores dias da sua vida viverás na presença do Senhor. Mas quando sobrevirem os dias maus de tempestade, não desespere, porque o Senhor está contigo, o Senhor está contigo. Aleluia. Meus queridos, a palavra de Deus diz sobre isso, que Deus nunca nos desamparará, aconteça o que acontecer. Muitos que receberam a promessa pereceram em condições que alguns julgam hoje. Como Deus permitiu esse povo viver e sofrer isso? Os irmãos de Roma nas arenas. Alguém queria ser crente com aquele destino? Mas Jesus disse: ser fiel no pouco, e no muito te colocarei. Para Deus, essa vida aqui é o pouco que nós podemos dar. E o muito é o que Paulo viu e falou: eu não tenho nem como falar o que é. Se nós não sonegarmos a Deus na nossa vida, Deus nos dará o muito. Se nós não sonegarmos a Deus o pouco que somos nós, Deus nos dará tudo que é de Deus. Mas nós não estamos servindo a Deus só por interesse ou por vantagem. O segredo é o amor. O apóstolo João diz: nós agora o amamos, porque Ele nos amou primeiro. É com essa vocação de amor que Deus te chama. E este homem aqui foi transformado, o texto que nós lemos. A ele foi apresentado o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho traduz a pessoa do verdadeiro Jesus. E é esse evangelho que nós cremos que estamos pregando a você agora. E a promessa que acompanha este evangelho é como está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, em que Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aconteça o que acontecer, se você perseverar, você será mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Aleluia. Meus queridos, esta é a mensagem. E cremos que a Bíblia foi, mais uma vez, bastante didática e clara, para nos mostrar que há, muitas vezes, um confronto entre religiosidade e fé verdadeira. Não despreze a igreja, não despreze o pastor da igreja, não despreze os irmãos, não despreze o congregar da igreja. Tudo isso é importante e necessário, porque é parte do plano bíblico de Deus para você. Mas saiba que a essência da Bíblia nós nunca poderemos desprezar. Paulo ensina que havia crentes na época dele que achavam que tinham que guardar o sábado ainda.
E ele falou, essa turma, Cristo já veio, já cumpriu a lei toda, ele fala isso na carta aos Gálatas. Cristo já veio, já cumpriu tudo, a lei que ninguém podia cumprir, e eles ainda querem se colocar debaixo da lei. É um jugo que vão levar, mas não falou que eles estavam condenados por isso. Falou, se quiserem levar, vai levar um peso desnecessário. É o que ele quis dizer aos Gálatas. Aí também ele vai ensinar nas cartas que uns achavam que não podiam comer carne, outros achavam que tinham que guardar a lua, coisas religiosas. Ou seja, sempre vai ter alguma coisa religiosa na pedra no caminho. Mas se você não desprezar a essência, tanto que guarda o sábado quanto que não guarda, mas que for fiel a Deus na sua consciência e conforme a palavra, ambos poderão ser salvos, é o que ele quis dizer. O outro vai levar peso desnecessário, se quiser se meter debaixo de religião judaica de novo, mas se ele for fiel a Cristo e a sua consciência, poderá ser salvo tanto quanto que não guardou o sábado. Porque existe uma essência do Evangelho que não pode ser desprezada. Mas costumes de igreja, muitas vezes, às vezes há estruturas religiosas que montam uma estrutura rígida, e contra isso que nós queremos alertar. E colocam aquilo como que uma condição necessária para a salvação. Cuidado com essas estruturas rígidas que tendem a excluir o homem da salvação. Para isso, para se livrar disso, se aprofunde na palavra de Deus. Sirva a Deus com consciência limpa, com todo o seu coração. Porque aqueles que são verdadeiros diante de Deus, o próprio Deus se incumbe de guiá-lo. Ele não te deixará enganar. Se você é sincero, verdadeiro com Deus, quer ser um verdadeiro adorador, tenha certeza que o Espírito Santo vai te tomar pela mão. Aleluia. E vai te colocar no lugar que Ele preparou para você. Aleluia. Não te deixará refém de homem algum. Mas, por outro lado, esteja preparado para suportar dias maus, quando eles vierem. Porque isso diz respeito ao Evangelho neste mundo também. Porque neste mundo tereis aflições. Então, voltando para finalizar aqui, já terminamos. Os discípulos falaram, olha para nós. O que eles queriam que o homem visse? Jesus ali. Jesus, unicamente Jesus. Não homens afortunados, não homens bem-sucedidos, não homens invejáveis, não homens instagramáveis, que Jesus também não foi. Mas que vissem verdadeiros discípulos de Cristo. E vissem o poder de Deus que está no meio dos verdadeiros adoradores. Essa é a mensagem. E agora cabe a cada um de nós combater o nosso bom combate. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que você seja dirigido pelo poder de Deus, que você seja guiado, consolado e confortado pelo Espírito Santo em todos os dias da sua jornada com Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.